Olá, aqui é a Glaucia Ferreira da HowToLab e nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto que não está na 17025. Ele é uma percepção minha sobre o que impede os laboratórios de terem a 17025 ou até manterem ela depois que eles já são acreditados. É um assunto sério, um pouco chato, mas que a gente tem que falar porque faz parte aí da realidade dos laboratórios. Então fica com a gente. Nesse vídeo eu vou falar sobre um comportamento que impede os laboratórios ou de terem a 17025 ou de continuar com ela quando eles recebem uma não conformidade. É um assunto sobre um apego que eu sinto em relação a alguns mecanismos de qualidade. Em outro vídeo eu expliquei o que são mecanismos de qualidade. Então, o que acontece? As pessoas, elas leem a 17025 ou não leem e alguém fala para elas como que tem que ser. E aí, para cumprir aquele requisito, elas inventam um mecanismo. Por exemplo, assinar um formulário toda vez que tiver um fornecedor novo. Alguma coisa desse tipo. Ela inventou aquilo. Veja bem, a 17025 não pede para ela ter exatamente aquele mecanismo. Ela só diz, tem alguma coisa que te impeça de uma ação de imparcialidade ou confidencialidade. Aí ela, a pessoa, né, o laboratório, inventou o mecanismo, seja esse formulário. E o que acontece? Às vezes esse mecanismo ele torna, né, ele se mostra com o passar do tempo inviável, tá? E o que impede o laboratório então de ter a 17025 nesse ponto? Ele se apega de tal maneira nesse mecanismo que ele fica cego. Ele não volta na norma e lê o que é realmente o requisito. Ele fica apegado ao mecanismo. Então eu vou dar um exemplo. Um dos requisitos é que não se tem interferência entre as amostras, né? Que um tipo de matriz não influencie o resultado de outra amostra, tá? E aí, vamos supor, e isso aí é o caso verídico, o laboratório ouviu dizer, ou criou na cabeça dele, que ele tem que ter 2 laboratórios separados, totalmente separados, para não haver a contaminação dessa amostra. E aí o laboratório me escreve dizendo assim, eu tenho um problema porque eu vou ter que investir tanto, porque eu tenho que construir 2 laboratórios. Veja bem, o problema não é a 17025, o problema foi que ele resolveu dar a solução para o requisito, que é não ter interferência. A solução que ele deu na cabeça dele é muito mais gigantesca do que poderia ser. E aí ele fica nessa. Então assim, nesse caso, por exemplo, num laboratório de água, parâmetros de físico-química, geralmente não há contaminação, diferente de uma microbiologia, que realmente você vai ter que ter 2 salas diferentes. Mas físico-química, cor e turbidez, a única coisa que você precisa tomar cuidado para esses 2 parâmetros é ter cubetas diferentes entre a análise de água e a análise de fluentes, porque elas são de concentrações muito diferentes. Mas não é possível que a amostra de efluente vai contaminar a amostra de água só por coexistirem no mesmo espaço. Mas esse é um exemplo, né? Já estou dando aí a solução do problema para análises ambientais, mas o que acontece na 17025 é que as pessoas não param para ler realmente qual é o requisito. Às vezes eu recebo perguntas que eu me questiono assim, se eu tenho o mesmo texto, né? A mesma norma que as outras pessoas, porque são perguntas um pouco absurdas. Esses dias eu recebi uma de como que fazia um laboratório de calibração para todos os calibradores assinarem o termo de imparcialidade. E eu fiquei, gente, mas que requisito é esse? Sabe assim? Então, o requisito é que se tenha, mas a pessoa é que criou esse formulário. Então, o que às vezes está engessado, e eu quero que você faça essa reflexão, é se o que você acha que é muito difícil é requisito mesmo, ou foi você que criou um mecanismo que você acha que aquilo resolve o problema e você não está conseguindo lidar com isso, tá? Eu sei que parece um pouco filosófico, mas na prática e na minha experiência o que eu vejo é que isso é que amarra o laboratório. Então um laboratório às vezes pequeno pensa de maneira simples e cumpre os requisitos, e outro laboratório cria um monte de parafernália de documento, assina aqui, assina ali, para resolver o mesmo requisito.
tá? Então, se você quer seguir nessa vida, se você já é acreditado e quer ter uma gestão mais fácil, ou se você não é acreditado e quer conseguir 17025 de uma maneira mais fluida, desapegue-se do que você considera que é hoje os seus mecanismos bons e se abra para fazer mecanismos mais simples e que cumpram o requisito da mesma maneira. Se gostar desse tipo de vídeo, um pouco assim mais de gestão de pessoas e comportamental, curta, compartilhe e se inscreva no canal, que isso ajuda a gente a saber se está no caminho certo. Um abraço e até a próxima!